Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fluminense, que é o assunto principal sempre que a gente aparece aqui para falar com vocês. E dessa vez nós vamos falar sobre o aproveitamento dessa temporada de 2024, que não tá nada bom, rapaziada. O aproveitamento em 2024, entre os clubes da Série A, o Fluminense tem um dos piores aproveitamentos, um dos piores. Já foram disputadas 16 partidas. A gente esperava um número muito melhor para trazer aqui para vocês. A gente sabe que foi eliminado muito cedo do Campeonato Carioca. Muitas pessoas podem falar: ah, mas foi eliminado do time que bateu o campeão. Irmão, não quero saber. Não era para cair na semifinal. Não era em hipótese alguma. Era para ter ido até a final e, se possível, na final, ter sido tricampeão carioca. Mas não aconteceu, águas passadas não movem moinhos. Só que ainda assim a temporada tá difícil para o nosso tricolor. O Fluminense, nesse início, tem derrapado bastante. Começou a temporada bem, com aquele time cheio de jovens, cheio de moleques. Só que depois, quando os titulares voltaram, o aproveitamento não foi o mesmo. E a gente esperava o inverso, né? A gente esperava que um time com jogadores mais jovens fosse dar uma oscilada. Mas não, o time titular, quando começou a jogar, oscilou bastante. A gente entende alguns motivos. A gente jogou o Mundial de Clubes, o Fluminense parou praticamente 23 de dezembro e já retornou aos treinamentos muito próximo da final da Recopa. Jogou contra o Bangu, depois já teve viagem. Então foi um retorno bem difícil e viajou para jogar na altitude também. Isso prejudicou bastante. E a idade elevada está cobrando um preço. Alguns jogadores nem temos expectativa de retorno, como por exemplo o Marlon, que nem tem a cidade toda, tá? Marlon nem tem a cidade toda, mas vinha com uma lesão no joelho, se tratando, recuperando e acabou tendo que passar por uma cirurgia, uma pequena cirurgia para correção. Então, vários problemas vêm colaborando para que o Fluminense tenha esse aproveitamento ruim que nós vamos mostrar para você que está aí do outro lado. Você achou que a gente não ia mostrar? Lógico que nós vamos trazer aqui para vocês em números, mostrando o ranking completo para que vocês saibam como está o aproveitamento de todos os clubes da Série A e mostrando, lógico, enfatizando, claro, o aproveitamento do Fluminense, que não é nada bom. A gente vai trazer a matéria, a gente vai trazer tudo para que vocês fiquem sabendo, mas eu tenho certeza que se você ainda não é inscrito, você vai deixar sua inscrição aqui agora no Quintal Tricolor e já vai deixar aquela curtida também, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos para vocês aqui no YouTube. Então, deixa a sua inscrição aí e, claro, também deixa aquele curtir. Fica com a gente até o final, o vídeo tá bacana, o vídeo tá maneiro e você vai gostar dessa matéria. A matéria tá lá no Netflix, tá? Aproveitamento do Fluminense permanece entre os piores da Série A em 2024. O Tricolor disputou 16 partidas até o momento, foi o número que eu trouxe para vocês. No último jogo disputado, o Fluminense ficou no 1-1 com o Alianza Lima. Jogo válido pela primeira rodada da Libertadores, só que aqui eles colocaram errado, colocaram no Maracanã, o Fluminense jogou fora. Em duelo válido pela primeira fase da Copa Libertadores, disto isso, com o resultado, o Tricolor viu seu aproveitamento na temporada cair ainda mais. Ao todo, o time de Guerreiro disputou 16 partidas no ano de 2024, tendo vencido 7, empatado 5 e perdido outras 4. Diante disso, de acordo com o site SofaScore, o aproveitamento em pontos do Fluminense chegou a 54%, sendo o sexto pior entre os clubes da Série A, na frente apenas de Fortaleza, São Paulo, Bragantino, Juventude e Corinthians. E aqui abaixo, na matéria, tem o ranking que a gente falou que ia trazer para vocês. Tem o ranking, tá aqui, ó, o aproveitamento. Atlético Goianiense com 86% de aproveitamento, tá no topo da lista, seguido por Atlético Paranaense, Flamengo, Cuiabá, Internacional, Palmeiras, Bahia, Vitória, Criciúma, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, 15º. Se esses 16 jogos fossem valer pro Campeonato Brasileiro, hoje o Fluminense estaria na 15ª colocação, atrás do Vasco, por exemplo. Atrás do Vasco, atrás do Cruzeiro, atrás do Grêmio, do Criciúma. E no topo nós teríamos o Atlético Goianiense. Claro que isso aqui leva em consideração todos os jogos. Libertadores, jogo de estadual, tá tudo contando aqui, rapaziada. Tudo contando. A Recopa que o Fluminense, tá tudo contando. Depois do Fluminense nós temos Fortaleza, São Paulo, Bragantino, Corinthians e Juventude, fecha a lista. Juventude é o lanterna. Aí você vê, Juventude bateu final de campeonato estadual e é o lanterna da lista. Então, rapaziada,
dá para ver que o aproveitamento do Fluminense não está nada bom. Precisa melhorar e melhorar muito. E a gente tem uma partida amanhã contra o Colo-Colo no Maracanã que nos traz uma esperança muito boa. Teremos o retorno de Germancano. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos até o momento, tá? Mais de 40 mil ingressos. É ingresso pra caramba e a gente sabe que esse número pode aumentar ainda mais e vai aumentar ainda mais até amanhã. Vai ter mosaico, vai ter festa, vai ser uma coisa linda essa estreia do Fluminense no Maracanã pela Libertadores, jogo válido pela segunda rodada. Então o Fluminense tem alguns motivos para acreditar que pode e deve melhorar esse aproveitamento. Só que hoje o aproveitamento é bem ruim. Sexto colocado atrás de Criciúma, por exemplo, atrás de Atlético Goianiense, que é o topo da lista, eu acho que é demais para o Fluminense por todo o investimento que foi feito para a temporada de 2024. A gente tem um time hoje bem mais forte do que o de 2023. Então a gente espera resultados melhores, a gente espera desempenho melhor. E o Fernando Diniz tem condições de fazer com que o Fluminense reverta esse problema de momento, tá? Eu tenho certeza que o aproveitamento do Fluminense vai melhorar, eu tenho certeza, tenho convicção que o trabalho do Fernando Diniz vai ser bem feito daqui pra frente. E não estou dizendo isso porque o Diniz é o culpado de tudo não, tá, rapaziada? O Fernando Diniz tem sua parcela de culpa sim, testou em alguns momentos que não poderia e outra. Amanhã ele vai testar de novo, tá? Não duvidem do Fernando Diniz, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. A gente vai falar muito sobre esse pré-jogo em outro momento, não é aqui. Então o Fernando Diniz tem sua parcela de culpa, mas os jogadores também, e eu acho que o planejamento também deu uma dificultada. O Fluminense voltou a jogar com os seus principais jogadores já perto de uma viagem. Para jogar contra a LDU, fora, na altitude, e eu acho que isso cobrou um preço, porque a idade do elenco é bem avançada, a gente sabe disso. Em algum momento esse preço seria cobrado e está sendo cobrado nesse início de temporada. Tem jogador que nem é tão velho assim, tem jogador que não é nem tão experiente assim, como o Marlon, por exemplo, que vinha com uma lesãozinha no joelho, a gente achando que era coisa leve, já o cara ia retornar, e acabou que a gente não tem nem prazo para o retorno dele, porque ele passou por uma cirurgia recente para poder fazer a correção dessa lesão. O Keno, por exemplo, a gente também não tem data prevista para que ele retorne, mas obviamente a gente sabe que a tendência é que retorne antes do Marlon. Douglas Costa retornou na última partida, para esse jogo retorna Germancano, Paulo Henrique Ganso. Então, aos poucos, o Fluminense vai colocando seus jogadores do departamento médico em dia para que eles estejam aptos. Outro dia, a gente não contava com Samuel Xavier, que voltou na primeira partida jogando fora de casa pela Libertadores. Então, o Fluminense tem alguns problemas para resolver e o principal deles é resolver o aproveitamento. Resolver o aproveitamento, dá fôlego, dá esperança e a gente volta a ter aquela expectativa boa que a gente gerou para esse início de 2024. Já batemos campeões da Recopa, então não tem muito do que a gente reclamar também. O primeiro objetivo de 2024 foi alcançado. Agora dá tempo o trabalho do Fernando Diniz acontecer e saber e confiar também que esses caras vão se recuperar e vão nos ajudar muito nessa temporada. Vai ser um problema enorme na zaga para resolver, a gente sabe disso, mas a gente tem total certeza de que esse momento vai passar e o Fluminense vai melhorar muito nessa lista sobre o aproveitamento. Eu não tenho dúvida disso, tenho certeza que você também não. Você duvida do trabalho de Fernando Diniz? Deixa no comentário que eu quero saber. Então o vídeo que a gente tinha para trazer hoje era esse era o assunto principal do vídeo, o aproveitamento do Fluminense que não está nada bom, mas que vai melhorar. Eu confio e acredito que você confie também. Deixe a sua inscrição aí com a gente, deixe o seu curtir também, se você ainda não curtiu o vídeo lá no começo quando eu pedi, deixa a sua curtida agora, não esquece. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Amanhã tem jogo contra o Colo-Colo e a gente vai falar muito sobre isso ao longo do dia, ao longo da próxima terça-feira. Tamo junto, família!